De arranha-céus que são construídos em poucos dias a parques completamente impressos em 3 dimensões, aeroportos flutuantes e tecnologia de realidade aumentada, que está revolucionando a forma como construímos, a China está vivendo no futuro, enquanto o resto do mundo só pode assistir. Os enormes projetos de construção que estou prestes a mostrar provam que a China está 100 anos à frente. Ponte do Canyon Huadiang. A ponte do Canyon Huadiang representou um desafio significativo quando foi planejada pela primeira vez. O motivo? Ela ficava a mais de 2.000 pés acima do solo, tornando-se a ponte mais alta do mundo. Este projeto quebrará o recorde mundial da ponte mais alta quando for aberto ao público, com o recorde anterior mantido na mesma província. Você não pode levar equipamentos de construção normais tão alto nas montanhas, especialmente os guindastes. Então, os engenheiros chineses tiveram uma solução inovadora. Sem um guindaste normal que pudesse ser útil, os engenheiros implantaram o maior sistema de guindaste de cabo do mundo já criado. Esses guindastes que operavam em cabos foram usados para posicionar as treliças na construção, com cada treliça pesando não menos que 21.000 toneladas. Cada peça precisava ser colocada com precisão, e para isso, os engenheiros chineses usaram a internet das coisas e o sistema de satélites Beidou para garantir que cada peça da ponte se encaixasse perfeitamente. E, de acordo com a equipe de construção, a ponte está equipada com uma rede neural de cabos inteligentes que monitora precisamente os cabos principais. A ponte inteira é uma maravilha da engenharia, assim como este próximo projeto. Mini Sky City. Em 2015, a China fez algo incrível. Eles construíram um arranha-céu, não em anos, não em meses, mas em dias. 19 dias, para ser exato. O projeto foi chamado Mini Sky City, e sua construção foi nada menos que um exemplo de genialidade em engenharia. O edifício de 204 metros de altura foi construído peça por peça, no curto espaço de apenas 19 dias. E isso foi possível graças à construção modular. Partes do edifício foram pré-fabricadas, prontas para serem instaladas como Lego. E uma vez que todas as peças estavam no local, tudo foi montado a um ritmo impressionante. É impressionante ver como um prédio inteiro pode surgir em tão pouco tempo. Mas a China tornou isso possível. Não só isso, mas a mesma empresa que construiu este está planejando construir um edifício de 220 andares da mesma maneira. Para referência, o Mini Sky City tem apenas 57 andares. A ambição deles não conhece limites, e este próximo projeto prova isso ainda mais. Relocação do complexo Huayanli Shikumen. O que você faz quando precisa construir algo no subsolo e um edifício histórico está no caminho? Bem, se você é a China, você simplesmente levanta e move todo o complexo. As autoridades queriam construir um centro comercial subterrâneo, estacionamento e conexões de metrô embaixo do complexo Huayanli Shikumen. Em vez de demoli-lo para trabalhar embaixo, eles tiveram uma solução inovadora: mover o complexo inteiro, literalmente. Usando uma combinação de macacos hidráulicos robóticos, todo o complexo de 8.270 toneladas foi levantado. Em seguida, em um movimento de caminhada, os macacos se moveram, levando o edifício com eles. Com o edifício fora do caminho, as autoridades realizaram o trabalho subterrâneo que desejavam. Depois do qual, todo o complexo foi movido de volta para o lugar. Se você acha que isso foi inovador, veja isto: Estação de Energia Kela. Na China, a Estação de Energia Kela se destaca como uma das infraestruturas mais incríveis já criadas. O que torna esta planta específica tão única? Por um lado, toda a infraestrutura é construída em altitudes extremas com clima frio, ventos fortes e a altitude representando desafios extremos. Mas isso nem é a coisa mais única sobre ela. Esta planta não é totalmente hidrelétrica nem totalmente solar. Em vez disso, é uma mistura de ambas. A área de 170 milhões de pés quadrados da usina contém enormes campos de painéis solares e instalações hidrelétricas, trabalhando em conjunto para produzir 1 gigawatt de eletricidade, tudo isso renovável. E a capacidade deve aumentar à medida que o projeto se aproxima da conclusão. Esta usina, construída através de inovação e tecnologia de ponta, é a maior usina hidro-PV do mundo.
E construí-la no topo de uma montanha, onde as temperaturas chegam a menos 30 graus, isso é pura loucura misturada com engenharia. Fique atento, porque esta próxima vai te surpreender. Cúpulas de construção infláveis. A China encontrou uma solução interessante para a poluição sonora e de poeira que ocorre em um canteiro de obras. Em vez de métodos tradicionais, que geralmente não funcionam, as empresas de construção na China simplesmente inflacionam uma cúpula de ar ao redor de todo o canteiro de obras. O resultado é um exterior completamente isolado que abafa o ruído das máquinas pesadas, enquanto também impede que poeira e outras substâncias nocivas no ar escapem. Todas essas coisas desagradáveis podem ser simplesmente filtradas usando filtros de ar. Com técnicas como esta, os chineses construíram coisas incríveis, como este próximo edifício. Centro Cultural da Fundação Fosun. Este é o Centro Cultural da Fundação Fosun. E ele esconde um segredo interessante que muda o edifício cada vez que você olha. O teatro emprega uma técnica de construção chamada fachadas cinéticas, que são essencialmente partes móveis. Mas então, no coração do desenvolvimento, havia também um edifício cultural chamado Fundação Fosun. Um grande aspecto do projeto era criar um edifício cinético. Essa ideia de se poderia fazer uma cortina arquitetônica? Somente o Fosun Foundation Cultural Center faz isso de uma maneira única. As cortinas do lado de fora do teatro se movem em um ritmo lento, tão lento que você pode não perceber as ondas passando. Mas cada vez que você olha para ele, parece diferente, apenas ligeiramente fora do lugar. Lapsos de tempo mostram como cada camada se move para criar um design bonito e ondulado, mudando dia e noite para que o edifício nunca pareça o mesmo. Não só isso, mas essas fachadas também desempenham um papel fundamental na funcionalidade do edifício. Dependendo do tipo de evento que está acontecendo, as fachadas podem ser movidas para revelar ou esconder o palco na varanda, o salão multifuncional, e para dar uma vista do rio a leste ou dos edifícios a oeste. Toda a estrutura é uma carta de amor à arte, assim como este próximo projeto de construção que quebrou todos os limites. Parque impresso em 3 dimensões AICT. Imagine um parque inteiro com uma área impressionante de 59.449 pés quadrados, construído inteiramente através da tecnologia de impressão em 3 dimensões. Esse é o verdadeiro maravilha do parque impresso em 3 dimensões AICT. Cada banco, cada estrutura e cada escultura neste parque é feita por meio de máquinas gigantes de impressão tridimensional, usando concreto como material principal. E as formas que essas máquinas foram capazes de fazer são simplesmente lindas de se ver. Todo o parque parece uma estrutura fluida, com designs em forma de onda se misturando suavemente uns aos outros. Até mesmo coisas pequenas como os canteiros de flores, os muros de contenção e os meios-fios aqui são impressos em 3D. E aqui está o ponto crucial. Todo o parque em uma escala tão grande foi concluído em apenas 2 meses e meio. Além disso, custa muito menos do que materiais de construção convencionais. A China realmente adotou a impressão 3D como uma técnica de construção essencial, enquanto o resto do mundo está séculos atrás. E esta próxima estrutura apenas comprova ainda mais esse ponto. Ponte para pedestres impressa em 3D. De todas as coisas, você não esperaria que uma ponte inteira fosse construída usando tecnologia 3D, certo? Mas a China conseguiu fazer exatamente isso. E não é qualquer ponte. A que eles construíram em Xangai, esta ponte tem quase 86 pés de comprimento, tornando-se a maior do seu tipo em todo o mundo. Feita em apenas 450 horas, usando 2 braços robóticos, a ponte apresenta fachadas onduladas em seus lados, conferindo-lhe um visual bastante adequado para o seu entorno. A parte da ponte em si foi construída usando 44 unidades de concreto vazadas, enquanto os corrimãos nas laterais foram feitos usando 66 unidades. Assim como as outras estruturas em 3 dimensões na China, esta ponte levou menos tempo e dinheiro para ser feita em comparação com os métodos tradicionais. Mas vamos deixar essa tecnologia de lado e olhar para algo bastante surpreendente que a China fez recentemente. Centro de Cultura e Arte de Anji. O Centro de Cultura e Arte de Anji é um daqueles projetos de edifícios que você não pensaria ser possível. Mas, com o passar dos dias, a China está transformando isso em realidade. A coisa mais única sobre o Centro de Cultura e Arte de Anji é o design proposto para o telhado.
O telhado terá um design de folha de bambu, misturando natureza e designs modernos em algo único e maravilhoso. E da forma como serão construídos, parecerá que os telhados estão realmente flutuando no ar. Enquanto isso, os painéis ondulantes de metal branco neste telhado darão a ele uma aparência deslumbrante. Mas as maravilhas não param por aí. Este edifício contará com um sistema único que reutilizará a água da chuva para resfriar passivamente toda a estrutura. Isso é sustentabilidade e praticidade misturadas em uma maravilha maravilhosa da arquitetura moderna. E eu mencionei que tudo isso abrangerá 1.291.000 pés quadrados? Sim, é tão insano quanto parece. A estrutura está prevista para terminar a construção ainda este ano, mas isso não significa que este seja o único projeto de construção empolgante para se aguardar na China. Há também as Torres Phoenix. Torres Phoenix. As Torres Phoenix são um edifício super alto, proposto que a China planeja construir em Wuhan. Quão alto, você pergunta? A mais alta das duas estruturas propostas terá impressionantes 3.300 pés. Isso a colocará como a segunda estrutura mais alta do mundo inteiro. Mas acredite, isso é a coisa menos interessante sobre este super arranha-céu. Há mais coisas incríveis sobre ele do que você pode contar. Por exemplo, toda a estrutura será construída em uma ilha em um lago que abrange 7 hectares. E não só isso. A verdadeira maravilha dos edifícios serão os sistemas de produção de energia. O exterior das torres será coberto por painéis solares. Além disso, as torres incorporarão outras tecnologias de energia verde, incluindo eólica, térmica, caldeiras de biomassa e células de combustível de hidrogênio. Isso é algo de ficção científica de outro nível. Para completar, uma das torres terá o jardim mais alto do mundo no topo. A China realmente sabe como aumentar a aposta. Eu me pergunto como outros países vão reagir a isso, especialmente Dubai, com seus edifícios mais altos. Paisagismo de cidade esponja. Paisagismo de cidade esponja é uma técnica de planejamento urbano que a China tem sido pioneira, e é absolutamente incrível como funciona bem. Basicamente, a China tem lidado com alguns problemas ambientais, e a solução deles é uma nova maneira única de paisagismo. Eles constroem jardins de chuva, telhados verdes, zonas úmidas, jardins rebaixados e florestas urbanas, e os integram perfeitamente no design da cidade. Por quê? A razão é simples: para a retenção de água e diversidade ecológica na área. Não é como as cidades áridas que temos com vegetação esparsa e uniforme. Em vez disso, esses ambientes biodiversos servem a múltiplas funções. Uma paisagem de cidade esponja promove a saúde ambiental. Oferece refúgio para diferentes espécies e atua como um sistema de retenção de água para reabastecer aquíferos, esgotados e conter águas de enchentes. Até mesmo as calçadas são projetadas especialmente para permitir que a água infiltre. E bem, funciona. Todo o paisagismo da cidade esponja foi empregado em vários lugares na China. O Parque de Águas Pluviais Kunli é um exemplo principal, funcionando tanto como um parque quanto como um centro de vegetação biodiversa. O mesmo é verdade para a zona da cidade esponja de Lingang, em Xangai, e a zona de comércio livre de Zhuhai-Hengtian. Os resultados de tudo isso são cidades resistentes a inundações que têm áreas verdes muito mais saudáveis que servem como reservatórios temporários de água. Isso sim é multifuncional. Ilha do Aeroporto Dalian Jinzhouwan. Agora, você pensaria que outros países superam a China quando se trata de arquitetura de aeroportos, mas esse certamente não é o caso, especialmente com este novo aeroporto que a China está construindo em Dalian. Bem, não exatamente em Dalian, porque este aeroporto tem algo bastante único acontecendo. A China não está construindo este aeroporto no continente, nem mesmo em nenhuma de suas ilhas. Em vez disso, eles construíram uma ilha inteira apenas para este aeroporto. A construção começou lá em 2011 e está no caminho certo para ser concluída este ano. Então, em 2026, quando o aeroporto Dalian Jinzhouwan entrar em operação, será o maior aeroporto flutuante offshore do mundo inteiro. Todo o projeto é um produto de genialidade em engenharia, como construir um aeroporto no mar. Isso é absolutamente insano, mas a China está prestes a fazer funcionar. E em breve veremos isso de verdade. Além disso, a China tem estado na vanguarda da inovação há algum tempo. Veja o projeto da barragem impressa em 3 dimensões de Yanku, por exemplo.
Represa impressa em 3D de Yanqi. A represa de Yanku é uma represa de 590 pés de altura que a China está planejando construir no Planalto tibetano. Agora, isso pode parecer normal o suficiente, mas espere até ouvir as ressalvas. Toda a represa será impressa em 3D desde a base. Isso significa usar as mais recentes máquinas avançadas de construção por impressão tridimensional, que funcionam de maneira bastante semelhante à sua impressora tridimensional em casa. Essas máquinas colocam o concreto camada por camada, e é assim que a China planeja construir toda a barragem. Mas isso é apenas metade da história. Acontece que todas as máquinas trabalhando no projeto, como guindastes, caminhões e escavadeiras, seriam operadas por inteligência artificial. Nenhum operador humano necessário. Elas se moverão e trabalharão de forma harmoniosa, sem atrapalhar umas às outras, sem acidentes e sem atrasos. Esta barragem não será apenas uma das construções mais inovadoras do nosso tempo, mas também servirá como uma prova de conceito. Afinal, toda a barragem será concluída em menos de 2 anos. Isso é muito rápido em comparação com os métodos normais de construção de barragens. Se a China tiver sucesso, isso prova que barragens e mega-construções podem ser construídas dessa forma, abrindo as portas para muitos mais projetos usando a mesma tecnologia. No entanto, esses projetos específicos não são os únicos avanços que a China fez em sua indústria de construção e arquitetura. Existem técnicas de construção na China que estão se tornando uma norma e que soarão completamente futuristas para os estrangeiros. Vamos dar uma olhada em algumas delas. Montagem modular. A China tem feito grandes avanços na técnica de construção modular, como você viu com o edifício Mini Sky City, que construíram em apenas 19 dias. Mas é só isso? Não. A China pretende tornar isso um procedimento padrão de construção em seu país. Eles estão se esforçando muito para isso, com empresas surgindo especializadas em estruturas modulares. Estas podem ser edifícios altos, pontes, estádios, praticamente qualquer coisa. A China até começou a fazer casas comuns com partes modulares. Você pode literalmente encomendar uma casa totalmente pronta que será levada para o seu terreno e montada como peças de Lego ou um quebra-cabeça. E aqui está a melhor parte. Não há realmente nenhuma desvantagem nisso. As casas modulares levam menos tempo para serem construídas, custam menos e são tão resistentes quanto precisam ser. Algumas dessas casas são montadas em apenas um dia, e as mais complicadas estarão prontas e funcionais em uma questão de 1 ou 2 semanas. Isso levanta a questão: será este o futuro da construção? A resposta é provavelmente. Há simplesmente muitas vantagens nisso. Por mais legal que isso seja, acho que esta próxima técnica de construção que a China está pioneirando é muito mais impressionante. Forma autoescalável. Embora isso possa parecer uma máquina subindo pelo edifício, há muito mais em jogo aqui do que isso. Este é o sistema de forma autoescalável em ação que a China usa intensamente em seu processo de construção. Então, como funciona? Bem, uma estrutura é basicamente como um molde, no qual o concreto é despejado para se solidificar. Este molde funciona de forma semelhante, só que pode ser movido para cima, um andar de cada vez, até que todo o edifício esteja concluído. O mecanismo por trás disso é geralmente hidráulico. Funciona como um robô gigante, subindo e construindo simultaneamente. Dessa forma, os trabalhadores podem criar um andar inteiro do edifício de uma só vez e depois passar para o próximo, acelerando enormemente o processo. Mas há uma limitação. Este sistema é adequado apenas para estruturas com um layout repetitivo, o que geralmente não é um problema para edifícios residenciais. Independentemente disso, é incrível ver como a engenhosidade humana pode ser quando conseguimos criar sistemas como este. Falando em técnicas de construção incríveis, veja esta aqui. Instalação de trilhos de trem de super alta velocidade. Na China, você não precisa de humanos para instalar trilhos para seus trens. Uma máquina faz isso por você. A China desenvolveu um sistema que eles chamam de instalação de trilhos de trem de super alta velocidade. E como funciona? É incrível. Deixe-me explicar. A China tem um sistema ferroviário de alta velocidade robusto, que estão sempre expandindo, e estas são as máquinas que tornam isso possível. Inclui classificadores de trilhos, veículos de recuperação com rolos de empurrar e tratores, todos trabalhando em conjunto e controlados por inteligência artificial. Estas máquinas enormes transportam todos os componentes necessários. Eles colocam automaticamente os lastros, os picos e os trilhos. A intervenção humana no processo é mínima e os resultados são extraordinários.
Com 90% do processo automatizado, os trilhos são colocados a uma velocidade incrível. Uma velocidade de 2 km de trilho por dia já havia sido alcançada, e a China está trabalhando em algo ainda mais louco. Eles estão desenvolvendo um sistema onde todo o processo será automatizado e funcionará o dia todo, a noite toda, alcançando velocidades ainda maiores. Até onde a China irá? Bem, se você acha isso impressionante, deixe-me mostrar como eles cavam seus túneis. Máquina de perfuração de túneis. Máquinas de perfuração são usadas em todo o mundo para escavar túneis. Mas há uma razão pela qual a China está tão à frente, porque as máquinas de perfuração de ponta que eles produzem são realmente incríveis. Aqui está o porquê. Primeiro de tudo, o tamanho. As máquinas de perfuração que a China fabrica e utiliza em seus projetos de construção são enormes. Elas têm centenas de pés de tamanho, capazes de perfurar túneis para rodovias de várias faixas de uma só vez. O único rival real é a Berta da América. Mas o tamanho não é a única coisa. A China fabrica suas máquinas de perfuração de acordo com o terreno difícil da região. Essas máquinas podem sobreviver às condições mais adversas no subsolo e continuar trabalhando de forma eficiente. Além disso, muitas das máquinas de perfuração de túneis da China são modulares, facilitando o transporte. E usando inteligência artificial, essas máquinas atingem um novo nível de eficiência que envergonha o mundo. A China aperfeiçoou a perfuração de túneis enquanto o mundo ficou para trás. Se você não acredita em mim, aqui está outra tecnologia na qual a China está tão à frente que é de tirar o fôlego. Transporte de materiais assistido por drones. A China realmente adotou a tecnologia de drones. Eles a integraram nas operações diárias. Por exemplo, os agricultores chineses estão usando drones para mover suas colheitas nas montanhas. Os bombeiros na China estão usando drones para apagar incêndios. Mas o uso mais interessante tem sido na indústria da construção. Recentemente, surgiram vídeos de empresas usando drones para transportar materiais de construção, como painéis solares, através de terrenos difíceis. É mais rápido, é mais barato e é eficiente. Mas isso não é tudo. A China projetou drones especialmente para levantar cargas pesadas a grandes alturas. Embora haja um limite para o quanto podem carregar, sua velocidade e eficiência compensam isso. Uma maneira única que a China usou seus drones na construção foi ao construir uma ponte no sudoeste da China. Drones foram usados para conectar cabos entre duas partes da ponte sem precisar de sistemas complexos ou colocar vidas humanas em risco. Quão inovador é isso? Construção de tabuleiro de ponte rotativa. Construir pontes parece ser a paixão da China. Mas enquanto outros países bloqueiam estradas ao construir uma ponte sobre elas, a China aperfeiçoou a arte de construir sem que isso seja um incômodo para o público. Em vez de fechar uma ponte, a China faz algo incrível. Eles constroem a ponte ao lado, completamente fora do caminho da estrada. E, uma vez que a ponte está concluída, eles a giram. Como? A resposta é hidráulica. As partes da ponte, totalmente construídas, são giradas usando hidráulica até se alinharem perfeitamente umas com as outras. Tudo é conectado e a ponte está pronta para uso. A estrada abaixo não é fechada nem por um segundo. Já vimos algumas técnicas de construção maravilhosas da China, mas como a China lida com as partes mais básicas da construção, como a alvenaria? Vamos descobrir. Sistemas robóticos de assentamento de tijolos. A inteligência artificial permitiu algumas invenções úteis, e este robô de assentamento de tijolos é uma delas. A China tem fabricado e utilizado esses robôs em canteiros de obras há algum tempo. O benefício? Esses robôs trabalham rápido, não precisam de pausas e são tão precisos que você não encontrará um tijolo fora do lugar. Com essas ferramentas, a China conseguiu aumentar a eficiência do trabalho em 10 vezes, sem mencionar que esses robôs não precisam de outras máquinas e ferramentas para realizar seu trabalho. Eles realmente representam inovação como nenhum outro. Mas apenas assentar tijolos não é suficiente. Há outra invenção chinesa que acompanha isso: o reboco robótico. A China até automatizou o processo de reboco. Eles desenvolveram robôs que podem cimentar uma parede suavemente em minutos. Além disso, eles podem nivelar tudo com uma precisão incomparável.
A tecnologia avançou muito, mas ainda não está no ponto de substituir completamente os trabalhadores humanos. Pelo que parece, no entanto, a China provavelmente será o primeiro país a ter canteiros de obras completamente automatizados, funcionando sem nenhum humano à vista. Isso é uma coisa boa ou ruim? Deixe-me saber nos comentários. Enquanto isso, vamos passar para um material de construção que está revolucionando a forma como construímos: concreto autorreparador. O concreto autorregenerativo é uma invenção que tem conquistado o mundo, e a China não é exceção. Pense neste material como uma mistura de concreto milagrosa, que quando rachada, simplesmente se repara sozinha. Nenhuma intervenção externa é necessária. Mas como isso é possível? Bem, este concreto contém um tipo de bactéria que produz carbonato de cálcio, e quando uma rachadura se forma, as bactérias geram carbonato de cálcio para selar as rachaduras. Este tipo de concreto tem se mostrado extremamente útil. A durabilidade extra e a vida útil aumentada significam que os edifícios podem ser mais seguros e duradouros do que nunca. Um dos melhores exemplos de seu uso é na rodovia Fenghai, na China. O asfalto na rodovia tem propriedades de alto reparo, evitando a formação de buracos, reduzindo o custo e o trabalho necessário para a manutenção. A China também está usando concreto autorreparador na construção de calçadas, pontes e edifícios. Com isso, terminamos por hoje. Você acha que a China está vivendo no futuro? Quais são seus pensamentos sobre esses projetos de construção? Deixe-me saber suas teorias nos comentários abaixo.